Gente, nós estamos na quaresma. Boa noite aí a toda a minha equipe também aí do Pra Ser Feliz. Como o padre já disse, nesse tempo da quaresma, a gente reflete sobre o deserto, não é? Quaresma, o que nós vivemos na quaresma, em suma, em síntese? Nós vivemos com Jesus os 40 dias que ele viveu no deserto. Lá ele jejuou, lá ele fez penitência, lá também ele foi tentado pelo inimigo, lá ele venceu a tentação. Então esses 40 dias no deserto prepararam Jesus para a sua missão. E você sabe que o número 40 na Bíblia é um número muito importante, que representa uma preparação singular para algo grande, para algo especial, sabia? O número 40 é muito importante. Moisés ficou 40 anos no deserto com o povo antes de entrar na terra prometida. Elias caminhou 40 dias antes de chegar no Monte Horebe. Jesus ficou 40 dias no deserto. É um número que representa uma preparação para algo grande. Então na quaresma nós estamos no deserto, né? Junto com o Senhor. E a gente precisa aprender estratégias, elementos que nos ajudem a viver melhor esse tempo de deserto, a atravessar melhor esse deserto, porque o deserto não é simples, né? O deserto é um lugar inóspito, um deserto mesmo, não estou falando só do semiárido brasileiro, mas o deserto, gente, você pode pegar quase 50 graus de dia e pode pegar menos 10 à noite, entendeu? Porque a nuance climática é muito grande, a mudança, né? Então, para sobreviver no deserto, você precisa estar munido, né? De instrumentos, de estratégias, de realidades que te possibilitem atravessar bem o deserto. Então, hoje nós vamos refletir quais são as realidades que podem nos ajudar a viver bem o deserto. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo do 12 a 13. Tiago 1, do 12 ao 14, melhor dizendo. Tiago 1, do 12 ao 14. Feliz o ser humano, o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A palavra está dizendo, feliz é o homem, a mulher, a pessoa que suporta a provação, que suporta o deserto, né? Porque depois de provado, ele vai ser aprovado por Deus, né? E vai receber ali a coroa da vida. Então nós passamos também pelo deserto. Nós experienciamos o deserto, sabe? Nós temos situações nas quais o deserto nos invade, né? O deserto que pode simbolizar tantas coisas. Uma provação, uma depressão, uma perda, uma luta. Mas a quaresma também é um deserto. E uma das coisas que esses dias lendo, me chamou muita atenção, que São João da Cruz dizia, que para a gente atravessar bem um deserto, perseverar na aprovação, ser aprovado, né? Para depois receber a coroa da vida, São João da Cruz dizia que é muito importante a gente ter um bom discernimento dos espíritos. Um bom discernimento espiritual. O que isso quer dizer? São João da Cruz dizia que nós precisamos saber identificar quais são os nossos verdadeiros inimigos. Discernimento espiritual. Através do discernimento espiritual, você vai entender, como dizia Santo Inácio de Loyola, quais são as lutas que você deve lutar e quais são as lutas que você não deve lutar. Você vai entender quais são as vozes que falam dentro de você. Essa voz é do inimigo, essa voz é minha, essa voz é de Deus, né? Então São João da Cruz dizia que a gente tem que fazer o discernimento espiritual e identificar os 3 inimigos. Os 3 principais, dizia São João da Cruz. O primeiro é a carne, dizia São João da Cruz. O segundo é o mundo. E o terceiro é o demônio. Então no deserto você não pode sair atirando em todo mundo, porque você vai ficar sem munição, né? Você não pode sair atirando para todo lado. Você precisa descobrir quais são os seus inimigos. A carne. Quando São João da Cruz fala da carne, ele está usando a mesma compreensão, né? Que o apóstolo João usou na sua epístola, e que Santo Agostinho também desenvolvia,
Ele falava da concupiscência, da má tendência que todos nós trazemos na nossa carne, filho, filha, para determinados pecados, determinadas realidades. Tem pessoas que têm tendência à ira, à vingança, outras à arrogância, outras à mentira, outras à impureza. Nós também somos feridos, eu dizia hoje no programa cedo, pelo pecado original, sabe? Então nós precisamos combater a nossa carne, porque a nossa carne, me perdoe a sinceridade, é como uma criança mimada. É como um cavalo indomado. Se você não vem domar a sua carne, se você não educa a criança, me perdoe, essa criança vai se tornar um adulto insuportável, vai ficar na condição de animal. Me perdoe a sinceridade, uma pessoa não educada, ela tem comportamentos animalescos. E um cavalo, agora indo para o mundo animal, né, que não é domado, você não tem serventia, você não pode montar o cavalo, você não pode cumprir o propósito próprio que é derivado, né, que é esperado do cavalo. Então a nossa carne, se a gente não doma pelo jejum, pela oração, pela penitência, pelo ato concreto de dizer não a nós mesmos, né? Nós precisamos aprender a dizer não a nós mesmos. Nós estamos viciados no prazer, no mais fácil, no mais rápido. Aí não quer mais ler, só vê resumo. Aí não quer mais estudar, só vê vídeo, né? E outros exemplos que o padre poderia dar, né? Claro que ver vídeos também é estudar, tem vídeos maravilhosos. Mas às vezes a gente só busca entretenimento. Você sabia que estatisticamente o brasileiro é o povo que mais faz meme na internet, que mais comenta no mundo? Sabe por quê? Porque está sobrando tempo, a gente está lendo pouco, nós somos um dos povos que leem menos e que mais comenta e faz meme na internet. Quer dizer que a gente não está buscando conhecimento, né? A gente está gastando nosso tempo com futilidade. Então você tem que dominar você mesmo. A leitura, a cultura também ajuda a domar a fera interior, você sabia disso? O exercício físico e sobretudo a oração. São João da Cruz dizia, também o nosso inimigo é o mundo. Não o cosmos, né? O mundo no sentido dessa mentalidade anticristã que está presente em tudo. Essa mentalidade ideológica. Tudo se pode falar de qualquer coisa. Mas agora se você fala de Deus, as pessoas, nossa, que chato, né? Parece que se tem uma vergonha de falar de Deus. Parece que se tem um ódio na cultura vigente ao que é sagrado, né? Cultura ideológica, cultura marcada por tantas coisas contrárias a Deus, né? E se dramatiza tanto quando se fala alguma coisa que eles não gostam, que as pessoas não gostam, que estão com esse pensamento do mundo. Nossa, eles que dizem, né, ser tão do amor, começam a atacar e querer matar quem não concorda, matar, cancelar, né? Então essa mentalidade do mundo, Deus quer que a gente combata, para a gente pensar como Ele, a partir dos valores do Evangelho. Uma conversão da mentalidade, metanoia, né? Isso é conversão. Combater o mundo, não querer agradar a modinha desse mundo, ser aceito por esse mundo, mas viver de acordo com a vontade de Deus, agradando a Deus. E São João da Cruz também dizia, o nosso inimigo é também o demônio, não é? É o tentador, o inimigo, ele faz de tudo para te afastar do propósito de Deus. Ele faz de tudo para te levar a uma condição de pecado mortal, a viver no pecado mortal e a morrer no pecado mortal, sabe? Então ele é o inimigo da sua salvação. O propósito dele é te levar para o inferno, é me levar para o inferno. Então a gente precisa entender que ele é o inimigo mentiroso, que às vezes, como aconteceu com Jesus no deserto, usa até a palavra de Deus para mentir, sugestionar a gente, conduzir a gente para o pecado. Então é preciso conhecer a Bíblia, porque conhecendo a Bíblia, como diz João capítulo 8, em João capítulo 8, você conhece a verdade te liberta, sabe? E aí você começa a identificar com mais maestria, com mais exatidão e eficácia, as ciladas do inimigo, que está sempre querendo te convencer que o errado é certo, que o chato é bom, que a desobediência a Deus é uma maneira de viver, que você é livre. Ele quer te enganar, porque a alegria que o inimigo oferece é uma alegria mentirosa, passageira. Então o primeiro passo é identificar esses três inimigos: carne, mundo, demônio, lutar pela penitência, pela oração, pela busca da confissão, pela leitura espiritual. Mas um segundo passo já, fora desses três, aliás, desse primeiro passo que se desdobra em três, quero ler aquilo que está escrito no diário de Santa Faustina,
número 1760. Jesus disse a ela: Faustina, se você quer vencer o combate espiritual, coloca o teu amor próprio em último lugar. Ou seja, seja humilde. Não se veja como o centro do universo. Tem gente que é assim, ninguém pode criticar a pessoa. Ninguém pode falar que a pessoa estava errada. Esses dias eu fui numa paróquia, a pessoa falou: padre, me revoltei, vou virar evangélica, não vou mais na igreja. O padre chegou em mim, me corrigiu depois da leitura, falou que eu li mal. Aí eu perguntei para ela: você leu bem? Ela falou: não. Falei: o que você queria que o padre falasse, minha filha? Mas nós somos uma chaga humana, milindre, né? Ai, tudo dói muito. Isso é amor próprio excessivo, tá? Claro, os padres, a gente tem que saber como falar, mas parece que ninguém pode ser corrigido. Por quê? Porque eu sou muito importante. Você não é muito importante, eu não sou muito importante, Deus é muito importante. Coloca o seu amor próprio em último lugar. Saiba ouvir correções, saiba reconhecer quando você errar, e saiba ficar em paz quando não te elogiarem, quando não te verem. Porque o amor próprio excessivo, inchado, faz com que a gente exija um reconhecimento, aplauso em tudo, e se a pessoa não tem um elogio, ela não consegue se equilibrar e ser feliz. Próxima realidade: evitar a dissipação, também do Diário de Santa Faustina, 1760. Evitar a dissipação, ou seja, o desperdiçar o tempo. Não jogue fora um minuto do seu tempo, tá? Evite o perder o tempo, porque Jesus disse que esse é um instrumento para você vencer o combate espiritual, para você atravessar o deserto. Aproveite o tempo. Você sabia que Santo Afonso dizia que nós vamos prestar conta a Deus no dia do juízo de cada minuto que nós perdermos nessa vida, cada minuto que nós desperdiçarmos. Santa Teresinha dizia: para amar a Deus, para fazer o bem, eu só tenho hoje, é agora. Então não desperdice o seu tempo. Leia, reze. Até o seu lazer, o seu descanso precisa ser inteligente, programado, com propósito. Você descansa e tem lazer para servir melhor a Deus, para ser o melhor pai, para ser uma melhor mãe, o melhor médico, o melhor advogado, para se reabastecer. Mas descanse também lendo, descanse também rezando, descanse caminhando na natureza, pedalando, se reconectando com Deus. Como dizia São João Paulo II, a natureza é um instrumento, é um instrumento de conexão com Deus, porque Deus se revela na sua criação, sabe? Quarta realidade para atravessarmos bem o deserto. Eu não preciso nem dizer da oração, né, gente? Isso está implícito, eu falei no programa passado, né? Nos programas anteriores. Mas eu quero trazer outros elementos. Quarto elemento: eleja bons conselheiros, bom diretor espiritual, bons amigos, bom terapeuta. Ou seja, busque pessoas que te amam, que sejam boas, que sejam éticas, que sejam de Deus, que sejam espirituais também e sábias, que possam contrariar você e te mostrar os pontos cegos. Você percebeu que quem dirige, né, quando a gente está podando, ultrapassando um carro, uma moto, existe um ponto que é um ponto cego, você não enxerga. Então uma pessoa, sabe, madura na fé, ela vai te mostrar o ponto cego. Ela vai te fazer enxergar, sabe? Olha, não é por aí. Você precisa corrigir, você precisa melhorar, né? Então, eleger um bom diretor espiritual, bons conselheiros. Isso é muito importante. Porque senão a gente se perde no caminho. Ninguém é bom juiz de si mesmo. Às vezes você precisa de alguém que veja você e sua vida de fora e fale: olha, eu vejo que você podia ir por ali, você está indo por aqui. Você está errando ali, você está sendo excessivo lá. Quinta realidade que eu quero te colocar como sugestão aqui para você atravessar bem o deserto: silencie mais nessa quaresma. Sobretudo quando você estiver irritado, tá? A gente tem que fazer o propósito de ficar em silêncio todas as vezes que nós estivermos muito irritados. Sobretudo em casa, no relacionamento com a família, com os filhos. Nada de bom sai de um coração muito irritado, de uma cabeça muito irritada, sabia? Nada de bom. Então faça o propósito de ficar em silêncio. Está muito irritado? Está muito irritada? Silencie mais. Nessa quaresma é tempo de falar menos. Silêncio, diz o livro dos Provérbios, a palavra é prata e o silêncio é ouro, né? Enfim, são dicas modestas. Semana que vem eu vou falar mais especificamente também da penitência e da oração. Então é um caminho que a gente está fazendo nessa quaresma. Mas é isso, para a gente refletir e atravessar bem esse momento.